Hey followers, Gossip Girl here. Não, assim, eu já quero começar essa review falando o seguinte. Primeiro que eu não posso balançar muito esse braço porque eu tomei a vacina. Jacaré sim! 100% imunizada, segunda dose, então assim, tá dando um pouquinho, tá? Mas eu sei que eu vou me empolgar, porque não tem como não me empolgar falando desse episódio, que foi o último episódio antes do hiato. A gente vai ter um hiato aí em Gossip Girl durante não sei quanto tempo. Eles não falaram ainda até o presente momento, então vamos ficar de olho. Provavelmente deve demorar um pouquinho, já que eles ainda estão gravando, né? Estão acabando de gravar. Tabata do futuro mais uma vez, porque saiu a notícia de que a série volta em novembro só. A gente não tem uma data, mas provavelmente vai ser perto do Dia de Ação de Graças, já que é o primeiro episódio da segunda parte. Então, em novembro, vamos ficar de olho no dia certinho, beleza? Eu aviso vocês. Mas não tem como não me empolgar. Por quê? Porque esse episódio foi incrível. Foi incrível. E eu venho com esta cara, com esta tranquilidade, dizer: eu avisei pra todo mundo que tava reclamando que Gossip Girl, não sei o quê, porque tá ruim, porque tá faltando, porque tá... O que não faltou nessa internet foi gente reclamando, né, de Gossip Girl. A gente sabe que essa Gossip Girl foi muito criticada, entendeu? Foi muita gente reclamando, falando que tava ruim, que tava bosta, que não era igual ao original. Ai, olha, um monte de coisa que eu ia falar, inclusive, nessa review sobre um pouco disso, mas eu decidi, então eu vou fazer um outro vídeo sobre isso em breve. O que tava dando de errado com a Gossip Girl, né? De repente eu posto semana que vem, de repente na outra, não sei, eu vou ver ainda. Porque a gente precisa conversar sobre o que aconteceu nessa primeira parte. Mas isso não quer dizer que seja ruim, porque no caso, esse episódio trouxe absolutamente tudo. E se você aí nunca viu Gossip Girl e tava reclamando, a original, no caso, tudo bem. Acho que agora você deve ter ficado um pouco satisfeito porque esse episódio trouxe muita coisa, muito desenvolvimento, muita coisa que a gente vai ficar esperando pra ver o que acontece. Se você não prestou atenção nisso, eu tô aqui justamente pra te focar o que você tem que prestar atenção, que tem treta vindo aí. E se você assistiu a Gossip Girl original e tava sentindo falta de muita coisa, acho que esse episódio também deu uma satisfazida. Satisfação. Boa noite, tudo bom? Uma satisfação legal, né? De muita coisa aí que veio aí. Vamos falar desse episódio, que eu tenho realmente muitas coisas pra pontuar aqui. Acho que vocês perceberam que eu me arrumei um pouquinho, né? Porque se eu comecei as reviews arrumadas, eu vou terminá-las arrumadas também. Pelo menos até vir a segunda parte aí. E até porque essa blusa nova e eu tô empolgada com ela, não tô saindo ainda, então eu resolvi usar pra vídeo sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre esse episódio, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal pra não perder as próximas reviews de Gossip Girl que vem aí. Não sei quando, mas vem aí. E outros conteúdos super legais aí sobre filme, série, música, muita coisa cultura pop legal que eu tô preparando pra vocês. Aproveita e manda esse vídeo também pra aquele seu amigo que acompanha a Gossip Girl, porque a gente tem muita coisa pra conversar. E eu tô aqui toda semana fazendo review enquanto essa série estiver no ar. Bom, então vamos lá. A gente começa o episódio aí conhecendo finalmente os pais do Aki, como eu já tinha falado na semana passada pra vocês. E a gente conheceu também a mãe do Obi, coisa que eu tava na dúvida se vinha hoje ou se vinha só no primeiro episódio da próxima temporada, né? Da próxima temporada não, na volta da temporada, no caso. Porque, pra quem não sabe, o próximo episódio vai ser um episódio de Dia de Ação de Graças. Então, óbvio que a gente vai ver a família de praticamente todo mundo, né? Então, vamos aguardar esse episódio, vamos falar dos 6 hoje por enquanto. É interessante a gente ver um pouco do histórico familiar, principalmente do Aki, que é um personagem que tava deixando muita gente incomodada, né? Muita gente tava meio achando ele sem graça, sem sal, sem emoção e tudo mais. E é interessante a gente ver justamente porque, conhecendo a família do Aki, fica muito fácil de entender por que ele é do jeito que ele é, né? A gente vê que o pai dele é um pouquinho... né? Vamos falar do pai dele ao longo do episódio, um pouquinho problemático. A mãe dele ficou meio vago se ele tem muito contato com a mãe ou não, então enfim. E a mãe do Obi, graças a Deus, eu estava desesperada pra conhecer essa mulher. Eu já sabia que seria aí uma pessoa alemã, embaixadora, tananina, riquíssima. Então eu falei, a chance de ser uma pessoa louca e problemática que vai causar é bem grande. E é isso que a gente quer vendo Gossip Girl, não é mesmo? E falando em paz, né, a gente viu a Audrey ali lidando com toda a situação da mãe no hospital. E quando eu digo lidando, eu digo lidando, né? Porque ela claramente estava completamente surtada, muito preocupada com o que estava acontecendo com a mãe e tal. E a gente vê a Audrey pirada o episódio inteiro. Deixa de se vestir super chique, como ela sempre se vestiu. Ela se veste de qualquer jeito, ela tá morando no hospital, surtando com todo mundo. E quem é que tá ali cuidando dela, né? O Aki e o Max. Lindos, nenéns perfeitos. E foi nessa cena que a gente viu o Max cozinhando que eu falei assim... Pode vir na minha casa, entra na minha vida.
Ai, ai. E aí é muito bonitinho ver justamente ali a amizade deles três, independente de pegação, de qualquer coisa, ver o quanto eles se preocupam com ela, né? E realmente, é pra se preocupar, porque a Audrey tá bem surtada. Cada um lida com seus surtos da melhor maneira. Tem gente que se fecha, tem gente que surta, tem gente que chora. A Audrey, ela é a mini Blair, basicamente, né? Vamos falar disso também numa cena aqui específica mais pra frente. Também vimos a Julian querendo se provar pro pai dela, né? Porque a Julian, ela é influencer de Instagram. E aí, o que ela faz da vida? Tipo, é esse o plano de carreira? E assim, trabalho com produção de conteúdo é uma coisa que eu penso também, eu acho que todo mundo que trabalha com isso pensa. A gente nunca sabe o dia de amanhã, o Mark é muito louco, de repente um dia aí o Instagram acaba, vai saber. E aí o pai dela tá certo, né? Justamente perguntando pra ela o que ela quer fazer da vida, se ela vai ficar sendo influenciadora pra sempre, que ela precisa de um plano de carreira. E ela fala que ela tem um plano de carreira, que ela tem um plano, que ela sabe o que ela quer fazer e que ela tem a marca dela, né? A gente sabe que influenciador, a marca do influenciador normalmente é a própria cara dele, né? Então, qualquer coisa que ela for fazer, ela só precisa se estruturar, mas ela é a Julian Calloway. E ela quer se provar pro pai. A gente vê isso ao longo do episódio. Foi uma jornada muito legal da gente ver, porque a Julian começa a mostrar pra ele que ela tem nome, que ela tem reconhecimento, que marcas enormes vão querer trabalhar com ela, e ela se impõe pro pai de uma forma muito legal. Afinal, o pai dela é um baita produtor com 585 Grammys. Então, assim, né? Ele vai saber reconhecer o sucesso quando ele vê um. Inclusive, uma salva de palmas pra relação da Julian com o pai nesse episódio, porque foi muito fofo de ver. O orgulho no olhar dele ao longo do episódio foi muito legal de ver também. Podemos falar, inclusive, sobre a Audrey, quando eu falei mini Blair. O surto da Audrey com a Zoya foi total Blair. Assim, a Blair, quando tava no auge do surto, ela surtava com quem? Com a Dorota, coitada, normalmente, né? A Blair, ela era um pouco exagerada também, né? Ela podia até ser uma pessoa que fazia tudo por todo mundo que ela ama, mas quando ela surtava, né? E não interessa quem tava do lado. E com a Audrey foi igualzinho. Todo mundo tá falando que ela é a filha da Blair, que ela é não sei o que e tal. E eu, assim, por ser muito fã da Blair, fico um pouco relutante com isso, porque eu acho que a Blair é única. Mas não tem jeito. Ela é muito parecida com a Blair em vários momentos, em várias situações. Então foi bem engraçado de ver ela surtando com a Zoya, que a Zoya só chega lá preocupada, que eu, inclusive, não entendi foi nada. Tudo bem, a Zoya é uma boa pessoa. Que tava preocupada com a Audrey, só queria ajudar, mas elas não são amigas. Para de tentar ser a Julian. Pronto, falei. Então, assim, elas não são amigas, não entendi nada por que ela tava ali querendo forçar uma amizade que não existe. A Audrey dá uma surtada e fala, queridona, vai se preocupar com teu namorado que tem mais química com a sua irmã do que com você? Muito obrigada. Ela falou aquilo, eu ri tanto. E o Max atrás olhando, era 100% eu naquela cena, só faltava um baldinho de pipoca. Que muito engraçado. E, né, é isso. Eu tinha que falar disso. Falando em Max, a gente pode falar do Max, né? Max com Rafa. Ainda bem que eu nunca gostei. Ainda bem que eu nunca gostei muito, entendeu? Mas é que agora eu tô na fase do ranço, tô na fase do nojo, entendeu? O Rafa fez o que fez e ele, sem um pingo de noção na vida, continua enchendo o raio do saco, gente. Impressionante. E ele fica lá mandando mensagem pro Max, e o Max super, tipo, não quer assunto, foge, ignora e tal. E aí o Rafa prende o Max na escola, pega ele na chegada, tipo, ai, queridão, você tá fugindo de mim? Gente... Não sei. Aí ele vai e manda uma mensagem pra Gossip Girl falando que o Max tem doença sexualmente transmissível. Tudo bom contigo? Ele não deve ser muito mais velho, né? A gente, nesse episódio, inclusive, descobriu a idade da Kate, que tem 24 anos. O Rafa não deve estar muito longe disso não, também. Então, mas não interessa. Que ideia de jirico é essa? Não interessa a sua idade. Você fazer uma coisa dessa é só mau caratismo mesmo. Não tem nada a ver com maturidade ou não. E pra piorar, ainda vai se vingar ao longo do episódio, marcando um encontro com o pai do Max. Pegar o pai, já que o Max fala que não quer nada com ele. Quer dizer, sujo, né? Tudo bom com... olha, sinceramente. Mas tudo bem, vamos falar de coisa boa, que a gente quer o quê? É a treta, né? A gente quer a briga, a gente quer a treta. E a gente teve isso muito bem servido no jantar do Obi, né? Como falei, a mãe do Obi chega na cidade. Então temos Helena Bergman, europeia, como é que fala? Alemã. Deu branco aqui. Ela já não é uma pessoa muito simples, né? Americanos e europeus têm uma diferença cultural muito grande. E alemão, então, vira a pele. Não são pessoas super simpáticas. A gente viu ali aquela ser toda pomposa e a Zoya fica toda tipo... Ai, porque a mãe dele tá na cidade, ele não me contou. Ai, porque ele não me chamou pra conhecer a mãe dele, etc. Minha filha, nem namorados vocês usaram a palavra oficialmente ainda, né? Vocês nem sabem o que tá acontecendo. Você tá falando que você é namorada dele, mas vocês nem se entenderam ainda. Então, assim... Ai, gente, eu acho que eu tô com o mesmo ranço que eu tinha da Serena na Zoya. Eu tô tentando não ter, porque ela tem 15 anos, né? Ela é jovem, mas...
tudo bem. E aí ela vai pedir conselho pra Julian. E a Julian ajuda normalmente, dá uns conselhos, fala que ela tem que ir lá, que ela tem que se apresentar e tal. E eu particularmente achei o conselho da Julian muito interessante. Eu não sei se eu teria o culhão pra chegar e fazer o que a Zoya fez, mas a Zoya é essa pessoa. Então eu achei o conselho da Julian super válido. Teve gente dizendo que a Julian fez de propósito pra sabotar a própria irmã. Não acho que seja isso. Na verdade, eu acho que se tem alguém aqui que tá muito perdido no personagem, é a própria Zoya, entendeu? E não a Julian. Mas tudo bem. Vamos deixar isso mais pra frente pra eu elaborar. Mas ela vai, acaba se apresentando, conhece a mãe do Obi, fica aquele climão, porque a mãe do Obi nem sabia que o Julian e Obi não tinham mais um relacionamento. A Zoya fica meio assim, ela não falou ainda que era irmã da Julian. A mãe deve ter descoberto, né? Porque, obviamente. E aí, vamos todos jantar juntos e a mãe do Obi com os pais do Aki são amigos já há muito tempo. E aí, um grande jantar em família com a mãe do Obi, os pais do Aki, o Aki, a Audrey, o Obi e a Zoya. Ou seja, tudo pra dar errado, né? Porque a Audrey e a Zoya estão ali naquele fight, o Aki tá naquela situação ali de não ter saído do armário, os pais, etc. A gente tem ali a Zoya conhecendo a mãe do Obi pela primeira vez, mas a Zoya completamente assim, fala o que quero e vocês que lutem. E o Obi sendo um grande bunda mole, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse jantar mostrou pra gente quem realmente o Obi é. O Obi nada mais é do que um grande covarde que não tem coragem de se impor pra própria mãe, né? Ele não tem coragem de nada, ele só é protestantezinho e militudo da boca pra fora, e quando chega na pessoa que ele tem que se impor, ele não consegue. E a Zoya fica chocada, porque até então ela não tinha visto esse lado do Obi ainda, né? E aí ela destrambelha a falar que nem uma louca durante o jantar. Assim, achei muito audacioso da parte dela. Não tô dizendo que ela tá errada, não. Tava certa, mas audacioso de chegar e querer se meter no problema dos pais ali, falando de trabalho, de coisas bizarras. Gente, desculpa o barulho que vocês devem estar ouvindo no fundo. É porque choveu, tá passando um monte de ônibus, então assim, o barulho está um pouco alto. Relevem. Então, quer dizer, ela se meteu falando das empresas dos pais ali de uma forma que eu fiquei assim, menina. Porque assim, na original a gente viu isso acontecendo, mas era a empresa da própria família. Ela tava se metendo na família dos outros. Mas ela foi muito coerente nas observações dela, né? Pra mãe do Obi, que tem aí um novo projeto em que ela vai construir um novo império, uma nova empresa, enfim, num lugar que era um abrigo de pessoas sem teto. A Zoya acha isso um absurdo e fala que ela não tinha que construir nada, que ela podia construir um novo abrigo. Se é por uma questão de lucro, continua ajudando quem precisa. E a mãe do Obi fica horrorizada, né? Porque é sobre isso. O rico egocêntrico, ele não quer saber das minorias, então... Quem é essa menina? Por que essa garota tá falando comigo? E aí fica esse climão. O Obi fica com aquela cara tipo, Zoya, para. E ele ainda fala isso no meio da mesa. Eu achei... Quando ele falou aquilo, eu falei assim, querido, ela não tá errada, não. E você concorda com ela, tá mandando ela parar por quê? Tá com medo da tua mãe? Acha que ela vai te bater quando estiver em casa? Que isso? Obi me irritou muito nesse momento. Péssimo, péssimo. Obi é péssimo. Enquanto isso, a Zoya também descobre um outro problema, que aí é com os pais do Aki, aonde o pai do Aki tem uma empresa de mídia. Ele tá sofrendo um processo porque um funcionário dele resolveu acusar ele de ser homofóbico, de ser transfóbico, de ser contra a causa LGBT, por conta aí de... conta de alguma coisa com a vaga. Eu não me lembro direito, mas acusou ele de uma coisa muito pertinente. E aí, como toda pessoa que lá no fundo tem de fato problemas com isso, pega e fala assim... Não, mas eu não posso ser homofóbico porque eu fui o primeiro a dar os direitos, não sei o quê. Se exibindo ali pelo que ele fez, pela causa, pelos funcionários dele que são da comunidade LGBTQIA+, como se fosse um grande mérito. Te contar um negócio? Você não fez mais do que a sua obrigação, tá? Então, assim... Isso não quer dizer que por conta disso você não tenha problemas com a coisa toda, né? E aí fica um climão, porque eu acho que agora que o Aki tá começando a entender o que ele é, quem ele é, o que ele gosta, esses assuntos começam a ficar desconfortáveis pra ele. Tá estampado na cara dele, tanto que ele não aguenta, levanta e vai embora. E a Audrey fica meio assim também. Você vê que a Audrey segura a mão dele, tipo, vai ficar tudo bem e tal. E eu vi muita gente, inclusive, reclamando da falta de parceria do Aki com a Audrey e ser recíproco, né? Realmente, a Audrey apoia muito mais o Aki, mesmo ela tendo feito o que ela fez nesse episódio, que eu vou falar já, do que o contrário. Mas tudo bem. Vamos ver se isso vai mudando a longo prazo, até porque a gente sabe que eles têm problemas no relacionamento e o Aki tem problemas em casa. Então vamos ver o que acontece antes da gente criticar horrores. E aí a Zoya começa a super debater, falar que ele tá errado, que não sei o que. Certíssima. Só que aí a Audrey pega e lança a braba, que ela acaba tirando o próprio Aquino do armário pros pais. Que ela chega e fala, eu acho que você tem que ter cuidado com o que você fala, porque você nunca sabe quem é que é o que aqui na mesa. Pronto. Aí eles acham que a Zoya é bi, lésbica, que quer que seja, e o Obi pega e fala, não, a Zoya é minha namorada.
Então, quer dizer, ela é sua namorada, então porque ela é sua namorada, ela não pode gostar de meninas também? Ou qualquer outra coisa? Não entendi. O que a Audrey podia ter feito? Não, eu gosto de meninas também. Ela podia ter assumido a culpa, já que fez a cagada, né? Mas não. Ela não fala nada, atende o telefone e sai da mesa desesperada sem saber o que fazer, porque, né, é isso. Ela expôs o Aki pros pais e o Aki, nesse episódio, fala que não quer ainda que ninguém saiba que ele ainda tá no armário. Resultado, a Audrey corre pro banheiro pra surtar com o que ela acabou de fazer e ela fica só uma pessoa horrível, meu Deus, não sei o que. Essa é a grande diferença dela pra Blair. Ela pode até fazer a cagada e tal, mas ela sabe quando ela fez uma besteira, ela tem consciência e ela não sabe como lidar, entendeu? Então, isso é um grande passo, gente. E aí a gente vê a Zoe ali tentando acalmar ela, que me lembrou muito a cena da Julian tentando acalmar ela quando ela fala que pegou o Max. E aí é o que eu falo, né? Às vezes ela quer tentar ser a Julian, mas às vezes não. Às vezes elas são mais parecidas do que a gente imagina e por isso que o Obi tá na situação que ele tá. Mas vamos chegar lá. E aí ela começa a falar e a Audrey, da mesma forma que ela se sentiu à vontade com a Julian naquele momento da história do Max, ela fala, o que eu faço então? E aí ela fala, cara, tá tudo bem, você não fez por mal, a gente entende, você tá passando por muita coisa, mas eu acho que você devia falar pra ele o que aconteceu. Aí, volta pra Blair, né? Aí ela, não, e se você abrir a boca, eu começo um incêndio e falo que foi você que fez. Eu achei... A Audrey. Às vezes eu fico na dúvida de quem é o meu personagem preferido. Eu amo a Julian. Aí eu vou e falo que o Max tá sendo meu preferido também. Mas aí vem a Audrey. Eu não sei. A Audrey é perfeita. Além disso tudo rolando ali, a gente vê ali a Kate e o Nick, o pai da Zoya. Tá rolando um climinha. Ela fica pra jantar, a Zoya já tá vendo o que tá acontecendo e a Zoya tá super de boa. Então, assim, tá rolando, né? Só que quem é que não tá satisfeito com essa situação? O amigo da Kate, o outro professor, que eu nunca sei o nome desse menino. Ele tá com ciúme, porque ele se declarou pra Kate na semana passada. E muita gente ficou chocada porque achou que o cara era gay. Gente, tava bem óbvio, desde o primeiro episódio, que ele tinha interesse na Kate. Não sei de onde vocês tiraram isso, mas tudo bem. Então, assim, ele ficou revoltado, pegou e tirou uma foto dela com o Nick e tacou ele na Gossip Girl, porque era dia dele fazer a postagem. Ou seja... Eu ri muito, porque é aquela coisa, né? A Kate tá fazendo, mas o nome dela não vai pra reta. Ela pode botar todos os professores ali se tiver que colocar, mas ela, ninguém fala dela. E é muito legal, porque foi um ponto que ele trouxe. Ele virou e falou, você quer brincar de Deus? Então beleza, então fique acima de tudo isso. Porque o que você tá fazendo não tá certo. Os outros professores podem e você não? Não tá certo você sair com o pai de uma aluna. Volta pra realidade. Tudo bem que ele tava falando tudo aquilo na base do ciúme, mas ele não tava errado, né? Acabou que no fim do episódio, a Kate resolve falar pro Nick que é melhor eles continuarem amigos. E eu fiquei muito triste, porque eu tava achando eles fofos juntos. Não vou mentir. Eu sei que teve gente que não gostou, mas eu tava gostando. Fiquei triste, mas... É isso, minha filha. Ou você é a Gossip Girl ou você sai com o pai da aluna. E outra, você é professora. Você ainda pode ser demitida por isso. Duvido que a Constance, se sabe de uma coisa dessa, permite que você continue na escola. Então, assim... E foi legal também porque nesse episódio a gente descobriu um pouquinho mais da história da Kate, né? A gente viu que ela, de fato, tem 24 anos e que ela tem uma carreira de sucesso. Aos 24 anos ela é professora, isso não é uma coisa realmente normal. E aí ela conta toda ali a história dela, que ela já recebeu um monte de prêmio, um monte de, né, gente prestando atenção nela desde que ela era muito nova, pelo fato dela ser escritora também, até que ela chegou num momento em que ela teve que lidar com uma pessoa que não importa o que ela fizesse, ela nunca ia ser a Meryl Streep, né, que é o exemplo que ela deu ali na história, aonde a pessoa tinha os mesmos talentos dela e era notada só por ser ela, entendeu? Então, aquilo ali foi afastando ela um pouco, ela se deu conta de que ela podia tentar, ela não ia nunca ser ela. E é um paralelo muito interessante porque a Kate tá dando uma mentoria ali pra Zoya. E a Zoya tá passando pela situação também. Ela e a Julian são muito parecidas, mesmos princípios, mesmas visões em muitas coisas, mas ela não é a Julian. Então, por mais que ela tente aí muita coisa, ela não vai nunca ser a irmã. A Julian é a Julian. Então, achei esse paralelo bem interessante aí. E falando na Julian, pra mim, ela continua sendo icônica em todos os sentidos, né? Porque o Obi fica revoltado com toda a situação que ficou no jantar, e aí ele vai pra cima da Julian, falar que ela não tem que se meter na vida dele, entendeu? E dar conselho pra irmã em relação a eles dois. Quer dizer, querido, coloque-se no seu lugar, tá bom? Elas são irmãs, se ela tiver que dar conselho, ela vai dar conselho sim. Quem você acha que você é? Você vai, destrói ali a relação de duas irmãs porque você resolveu se meter no meio das duas, e aí agora você acha que você pode dizer o que você quer e não quer? Ah, me respeita. E aí, pra piorar, ele não só tá dando chilique, como você claramente vê que ele ainda tem sentimentos pela Julian. Gente, eu fiquei enojada. Então, quer dizer, a Julian vai e fala, cara, mas eu não fiz nada, não sei o que, eu só tava ajudando minha irmã, etc, etc. Quer saber de uma coisa? Vai embora que é melhor. Aí ele vai e manda. Você quer que eu vá embora? Tipo, me pede pra ficar. Eu falei, quê? Querido, que
é isso. Não deu pra mim, entendeu? Assim, muita gente eu sei que vai estar shippando eles dois porque era um casal original, que ele ainda tem sentimentos por ela, mas eu particularmente acho que a Julian merece coisa muito melhor do que o Obi. Mais uma coisa que eu achei muito interessante nesse episódio foi a relação dos pais, num geral, com os filhos, né? A gente teve uma cena muito bonita de ver ali a Audrey com a mãe dela, que a mãe dela finalmente acorda no hospital, e aí ela fala, tá tudo bem, você precisava de ajuda, você podia ter me pedido, quando a gente precisa de ajuda, tá tudo bem pedir ajuda. E a mãe dela entende isso, e é um momento tão lindo e tão importante se tratando de Gossip Girl pelos motivos que eu já falei, né? Finalmente a gente tá abordando a questão da saúde mental. E não só naquele momento, ao longo do episódio isso foi comentado, o pai do Aki comentou, não sabia que ela tava passando por isso tudo. Tá se abordando a saúde mental de um jeito que tem que ser falado mesmo. E foi tão lindo ver a relação delas duas, porque independente da briga que elas tiveram, de como a Audrey tava se sentindo, ainda é a mãe dela e é tudo que ela tem, é família. Foi muito lindo de ver essa vulnerabilidade da mãe também, porque não era uma coisa que a gente via na original. A gente viu isso com a Audrey e a mãe, a gente viu o Max e o pai ali conversando sobre o Rafa, e aí eles, né, se colocando ali em primeiro lugar. O pai do Max falou, eu percebi o que aconteceu, então eu fui embora, eu não quis assunto. Então, assim, muito bonito ver essa relação e ver a vulnerabilidade dos pais, que eles não são melhores do que ninguém. E é exatamente o que a Gossip Girl fala no final. É aquele momento da vida em que a gente descobre que os nossos pais são humanos como a gente. E é isso. Então, todos os pais ali eram muito distantes, eu acho, dos filhos, eles tinham relações muito problemáticas, coisa que nessa tá muito legal de ver o contrário. E aí, galera, aquela coisa, né, de episódio normal. Nos últimos 5 minutos, o caos se desenrola inteiro, né? A gente vê um protesto rolando por conta aí desse novo projeto da mãe do Obi, e aí todo mundo ali falando que moradia é direito de todo mundo e tal, e aí por conta do que a Zoya fala e por conta de tudo que rolou, o Obi decide se impor contra a mãe e ele vai no protesto como protestante, com cartaz e com tudo. A Julian vê o protesto, ela resolve ir atrás do Obi pra pedir desculpa e tal, e pra mostrar apoio a ele. Ela falou isso nesse episódio, de que ela ainda tem sentimentos pelo Obi, e assim, ela nem precisava falar, né? Tá escrito na testa dela. Ela vai lá pra demonstrar apoio, e aí o Obi fala, o que você tá fazendo aqui? Você nunca veio num negócio desse. Ela fala, eu quis te ajudar e tal, tô amadurecendo, etc, etc. E pronto, aí ele já começa a olhar pra ela com outros olhos. Quer dizer, o Obi, no fim das contas, ele só queria uma namorada que fosse com ele nos protestos. E aí achou que a Zoya tinha um mínimo de potencial pra isso. Mas no fim das contas, ele nunca deixou de gostar da Julian, né, gente? Triste. Eu fico com pena da Zoya nesse quesito, apesar de eu ficando de saco cheio dela, eu fico com pena, porque é isso. No fim das contas, ele queria uma namorada que fosse companheira, que fosse parceira. E aí, quando ele viu a Zoya falando das mesmas coisas que ele, foi o que eu falei no primeiro episódio, né? Que ele pega e começa a olhar pra ela diferente, que eu falei, meu querido, você é muito emocionado, calma aí. E agora tudo faz sentido. Ele só queria uma namorada que fosse com ele nos protestos, gente. É sobre isso. E aí, quem é que chega nessa hora? A Zoya. A Zoya vê eles dois ali e aí já começa. Entendi tudo. Eles ainda se gostam. E ela acha que ela tem a audácia de direito de ficar revoltada. Querida, desculpa, deixa eu te contar um negócio. Você chegou depois, você roubou o namorado da sua irmã e você agora tá dando xerique como se ele fosse sua propriedade e ela tivesse errada? Deixa eu só entender aqui uma situação aqui, rapidinho. O auge do absurdo isso, né? Elas têm aquela conversa ali e assim, eu sou sempre a favor de sororidade. Duas mulheres brigando pelo mesmo cara pra mim não faz o menor sentido, mas essas coisas acontecem, né? Não dá pra dizer que não. Ninguém é robô, somos seres humanos, a gente tem sentimentos. Então a raiva, o ciúme, indignação existem, gente. Então, lógico que elas estão discutindo ali por conta do Obi, porque elas trataram no início de uma forma muito zoada e agora tem coisas não ditas entre as duas. Foi zoado que a Zoya fez, sim. Eu não suporto esse casal, acho eles péssimos, então... A Julian, o tempo todo, ela só tentou ser mais adulta, mais madura e passar por cima disso, mesmo ainda gostando do Obi. Não queria falar disso com a irmã, ela tentou ajudar a irmã com o namorado. Tranquilo. E aí eu fico pensando, se tá tudo tão de boa assim, por que ela não queria ficar beijando o namorado na frente da irmã, então? Ela sabe lá no fundo que o que ela fez foi errado, gente. Fica aí o questionamento. Ou ela tá revoltada justamente porque ela sabe que ela fez foi errado e ela tá lidando com isso agora, ou ela tá revoltada porque a Julian ainda gosta do Obi. E aí é interessante, porque ela conversa com o pai, a Zoya, perguntando de quando é a vez dela ficar calada, né? Quando que ela sabe disso. E é bem legal porque ele fala, olha, normalmente você fala o que você pensa, principalmente por todos os anos que a gente não pôde falar nada. Muito legal falarem isso. Mas sim, tem momentos que quando você vai machucar uma outra pessoa, meça suas palavras, parça. É meio isso. Ela fez exatamente isso naquele momento. Ela sabia que ela falasse ia machucar a Julian, ela foi embora. Só que, né, o caos. Como o caos nunca vem sozinho, a gente também viu o quê? Um vídeo que o Max mandou pra Gossip Girl, que era um vídeo pornô, gente. Do Max e o Rafa, né? Não vamos ver. Então, assim...
Só que o Rafa, no meio do episódio, pediu pra ajudar ali a Gossip Girl e tudo mais, que ele quer fazer parte, etc, etc. E a Kate deixou. Ou seja, ele tem a senha da Gossip Girl. Tá preocupante. O que a gente tá falando há um tempão? Que alguém vai querer roubar a Gossip Girl ali da Kate. Será que não vai ser o Rafa? Porque o que acontece? A partir do momento que a Gossip Girl recebeu aquilo, todo mundo vê o vídeo, eles ficam chocados, horrorizados. E burros, né? Porque você vê um negócio daquele, você salva na mesma hora antes de você ligar pra fazer a fofoca, gente. Pelo amor de Deus. E aí, gente, o vídeo sumiu. O Rafa deletou o vídeo. Se o Rafa deletou o vídeo, quem impede de dizer que ele vai roubar a Gossip Girl da mão da Kate em algum momento? Bem vibes de Georgina. Eu tô curiosa pra ver isso. Não gosto do Rafa, mas se ele for causar o caos, pelo menos que fique pra isso. Mas depois se ferra também, né? Que a gente não gosta dele. E, gente, veio aí a cena do trisal. Graças a Deus, demorou, mas veio aí. Então a Audrey, pra agradecer os dois por todo o apoio que ela recebeu deles, ela chama eles pra um jantar na casa dela. E aí, gente, o cabaré tá vivíssimo, tá aberto. E ela pega ele aqui. Ai, você não precisa ir embora. Ah, vocês não querem privacidade? E o que a gente tem de privacidade com você? Realmente, já vi os dois pelados, meu filho. Que privacidade? Não tem privacidade nenhuma. Aí começa ali a pegação, pegando fogo no cabaré. E aí o trisal veio aí. E, gente, é isso. Pronto, era só isso que a gente queria. Foi isso que a gente pediu. Nada de Max e Rafa. Ninguém pediu isso. E o Obi e a Julian se pegam. Essa eu não tava prevendo. Foi antes do planejado na minha cabeça. Porque a gente sabia que isso ia acontecer. Por conta do protesto que deu um monte de cagada. Veio polícia, que a mãe do Obi chamou. E aí vira um caos. Eles tentam fugir pra se proteger. E aí se escondem num beco. E ele vai e pega ela ali no beco mesmo. E eu fiquei assim, viado. Mas que beijão também, tá? Não pode negar, não. Veio aí o caos. E aí, ó, isso aí a gente vai ver nos próximos episódios se desenrolando. Elas duas tendo que lidar com o Obi ali. Nem acho que ele vale isso tudo, entendeu? Mas tudo bem. Vai ser interessante. Quero saber quais as apostas de vocês aqui pra quem é que vai ficar com quem. Me conta aqui. Você quer o Obi com a Julian, o Obi com a Zoya ou ninguém com o Obi? Eu não quero ninguém com o Obi. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que durante esse protesto a gente viu uma coisa absurda. Por conta do que a Audrey falou, os pais do Aki já sabem, só que não sabem o que ele é, deduziram que ele é gay. E aí, gente, o pai do Aki fica, né, meio assim com essa história e ele resolve usar o próprio filho de desculpa pra se defender dos protestos. Gente, que sujo. Quase o pai do Chuck. Nossa, eu olhei aquilo e falei, que é isso? Então ele fala pra NBC, pra uma das maiores emissoras de televisão, que o filho dele é gay, sendo que o Aki tava no armário ainda. Ele nem ficou tão nervoso com isso, ele só ficou, tipo, desconcertado. E a cara que o Obi faz tem duas vertentes. Tem gente achando que o Obi não vai saber lidar com um amigo sendo gay, bi, que seja, que ele fica com uma cara meio fechada, meio perdida, assim. E eu acho que, na verdade, ele só vai ficar chocado com a informação e ficar chateado pelo fato dele não ter contado pra ele. Eu acho que vai ser por aí. Sujo, a situação podre, né? Muito ruim de ver. E aí, por conta disso, o pai do Aki, no final do episódio, liga pro Aki pedindo desculpa e falando pra ele ficar longe da Julian por um determinado período. Eu fiquei nervosa. O que aconteceu? O que a Julian fez? O que tem aí nessa história? É exatamente o gancho, o cliffhanger que a gente tava esperando. Olha, eu tô bem impactada com isso, tô bem curiosa. Quero saber quais as teorias de vocês, porque eu real não consigo pensar em nada. Eu só tô assim, meu Deus. A questão do Obi, a questão de o que a Julian fez, a questão do trisal, muitas coisas ali deixaram ganchos pra gente que, né, todo mundo tava reclamando que a série tava leve, que tava chata, que nada ia a lugar nenhum, que a história ficava indo e voltando, etc, etc. Que, inclusive, o próprio criador da série, o Joshua, falou que concorda com isso. Mas, gente, vocês precisam entender uma coisa. Primeiro de tudo, tem que ter paciência. Não vai ser caos o tempo inteiro. Uma série que se passa semanalmente é diferente de uma série que tem maratona, tipo uma Elite. A Elite tem caos desde o dia 1º, porque todos os episódios já estão disponíveis, então você vai ver o que vai acontecendo. Uma série que é semanal, você tem que manter o espectador ali na expectativa, as coisas têm que ser construídas mais devagar. Outro motivo de eu preferir série semanal é esse. Pra você ter um caos, as coisas têm que ser construídas primeiro, galera. Não vai ter caos desde o início. A gente teve ali no 3º episódio, se resolveu de uma forma meio, sei lá. Mas calma. Veio aí o caos, acho que vai muita coisa aí vai se desenrolar. Essa segunda parte vai ser fogo, eu já tô até vendo. Que apareça a Monet, né? Porque cadê a Monet nesse episódio? Monet traiu a Julian e morreu. Cadê? Será que ela muda de escola? Não sei. A gente sabe que vai rolar uma transformação aí, porque a Monet, em algum momento, ela vai aparecer com cabelo vermelho e liso. Diferente. Vibes Rihanna. Tá gata a beça. Curiosa pra ver o que acontece. Acho que ela ainda vai estar ali andando com eles, mas alguma coisa vai acontecer. E foi isso, foi esse episódio.
episódio não tinha como eu fazer uma review pequena, foi uma review com muita coisa pra gente falar, porque aconteceu muita coisa nesse episódio, e ele foi maravilhoso. Ouso dizer, talvez ele tenha superado o terceiro episódio pra mim, porque as coisas se desenrolaram direito, maravilhoso, eu amei o episódio. Eu também fui uma que reclamei que tava tudo muito leve e tal, que eu tava tentando entender pra onde tava levando, e que eu só ia dar a minha opinião quando acabasse a temporada. Mas eu acho que no mid-season finale dá pra gente comentar também, né? Então, eu acho que era isso, eles estavam construindo as coisas pra chegar na bomba estourando. Então, vamos ver o que vem por aí. Muito ansiosa pra segunda parte, que, de novo, até lá, vamos pausar as reviews. Então, a partir da semana que vem, os vídeos voltam a ser segunda e quinta. Normalmente, não vai ser mais segunda, quinta e sexta. Só pra vocês ficarem cientes. Qualquer novidade, eu vou avisando pra vocês nas redes sociais. Quero saber o que vocês acharam desse episódio, as teorias de vocês pra tudo isso que vai acontecer. E vamos continuar surtando nos comentários, porque eu estou surtando até agora. Se você assistiu até aqui, comenta Pega Fogo no Cabaré, que eu vou saber que você assistiu até aqui. E a gente se vê na próxima review e no próximo vídeo semana que vem. Um beijo pra vocês, até o próximo e XOXO Gossip Girl.